Boa noite para você que nos acompanha às aulas do nosso Didaquê. Didaquê significa ensino e nós vamos juntos aprender e ensinar as Escrituras Sagradas. Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre as parábolas de Jesus, sobre o tema A Mente Poética de Jesus. É isso que nós vamos estudar hoje. Eu convido você para orar comigo nesse momento. Pede para Deus para falar com você, porque mesmo num momento de estudo, teologia, como nós vamos ver hoje, linguística, literatura, algumas das coisas que nós vamos abordar hoje, ainda assim, eu tenho certeza, Deus pode usar todas essas ferramentas para falar com você. Então, ora comigo. Senhor, no nome de Jesus, eu te peço a graça do Senhor sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Fala comigo, Senhor, e fala com cada um deles, abrindo o nosso entendimento para compreendermos melhor as Escrituras Sagradas. Nós te pedimos inteligência, sabedoria para compreender as Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Eu quero começar lendo um texto. Lucas, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, e esse texto mostra a introdução do livro de Lucas, mostrando como ele chegou no livro que nós temos na nossa Bíblia Sagrada, que é o livro de Lucas. Na aula passada estudamos como foi formado os evangelhos. Eu disse para vocês que eu estava saindo da minha linha do tempo, mostrando lá adiante como é que foi formado o evangelho. Agora eu estou voltando lá para a minha linha do tempo, para que a gente entenda na época de Jesus como tudo isso chegou até os evangelistas. E Lucas diz algumas coisas para nós muito interessantes. Em Lucas 1, do versículo 1 ao 4, diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que cumpriram entre nós. Ora, você está vendo aí Lucas dizendo que já tinha relatórios, ou seja, livros, textos ou trechos escritos dos fatos sobre Jesus. E aí também diz, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Essa expressão servos da palavra se refere aos pregadores que ficavam repetindo as palavras de Jesus e os ensinos de Jesus. Eles haviam sido testemunhas oculares, ou seja, discípulos de Jesus, provavelmente também dentre os 70 discípulos de Jesus, não somente entre os 12, e outras pessoas que ouviram os ensinos de Jesus e agora transmitindo para outra geração. E aí ele continua, Lucas, dizendo: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Ou seja, Teófilo era provavelmente aquele que pagou todo esse trabalho aqui do Lucas, não é? A quem ele dedica o livro, muito comum isso nos escritos antigos. Ele fala que escreveu um relato ordenado, e agora eu quero analisar essa frase. Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Eu quero te mostrar agora esse texto. Eu vou coletar algumas palavras da língua grega que aparecem nesse texto aí agora para você. É assim, ó, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então tem ali epignosco, que é um conhecimento profundo. Olha então, e depois os outros você mesmo lê. Olha como é que fica esse texto. Lucas está dizendo, para que você tenha um conhecimento profundo, e esse conhecimento produza em você segurança, estabilidade, das palavras que foram faladas por Jesus, das mensagens que Jesus trouxe, e que elas foram ressoadas aos teus ouvidos. É isso. Então, nota que a língua grega ela é muito mais profunda para a gente conseguir traduzi-la, por isso as dificuldades que às vezes a gente encontra numa tradução ou a diversidade de tradução. Outras versões, ao invés de ensinadas, trazem aqui a palavra instruídas, mas ele usa ali uma palavra completamente diferente do que nós entendemos hoje, mas ele traz uma palavra muito importante ali, que eu preciso mostrar para você que Jesus a usava. É a palavra catequese.
Grava essa palavra, a catequese. Muito bem, vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Nós estamos estudando a didática de Jesus e você vai ver como Jesus ele era, eu não vou nem dizer genial, Jesus era um gênio de comunicação e um gênio, eu ia dizer literatura, mas ele não escreveu nada, então, um gênio de pregação, um gênio no ensino, fantástico, é isso que nós vamos analisar hoje sobre Jesus. E ele utilizava alguns métodos, e um dos métodos que Jesus utilizava era a catequese. Catequese, nós aqui no Brasil, por causa do nossa predominância católica, nós imaginamos que a catequese é aquele ensino para iniciantes ao batismo, por exemplo, ou à primeira comunhão, então chamamos aquilo de catequese. Não está errado, porque é um ensino sistemático dos fundamentos básicos do Evangelho. Para não falar catequese, a igreja evangélica mais tradicional usava-se a palavra, a classe de catecúmenos, ficava mais feio ainda, podia muito bem usar catequese, mas você sabe como que eram os protestantes no passado, né? Tudo que parecia católico tinha que fazer diferente. Então, se o católico usava catequese, o protestante usava catecúmenos. Mas não é disso que o texto aqui está falando. Jesus, olha só, Jesus ele sabia que as palavras dele seriam lembradas. Claro, aquele povo era um povo, nós já estudamos isso aqui, era um povo auditivo, era um povo acostumado com a sequência de ensinos através da tradição, que uma geração ensinava para outra geração, que ensinava para outra geração, e eles memorizavam muito bem o ensino que lhes era passado. Pelo fato do povo ter essa cultura auditiva, eles estavam acostumados a reter muito bem os discursos e também a reproduzir. Ora, se Jesus sabia que aquele povo iria reproduzir os seus ensinos e ele queria que os ensinos chegassem até nós hoje, muito bem, então Jesus usava o método da catequese. O que é o método da catequese? Ensino por repetição. Fica mais fácil você entender, por exemplo, catequese ou catequel, né? A palavra grega é catequel. Catequel é uma conjunção de duas palavras. Uma é uma preposição, kat, e a outra é a palavra eco. Lembra de eco? Que você grita e fica eco, eco, eco. Que você, então, fica repetindo algo e ressoando aquilo. Pois bem, aqui é a palavra catequel, ressoar aos ouvidos. Um ensino repetitivo. É o ensino que vem pela repetição, é instruir até a pessoa aprender. Vocês vão notar que a gente utiliza esse mesmo fato aqui na Carisma. Já teve uma pessoa uma vez que chegou para mim e falou assim, Anésio, eu não gosto, você repete muito as coisas na sua pregação. Eu falei, é porque eu não estou preocupado em dar novidade para o povo. Eu estou preocupado em ensinar e fundamentar o povo. De modo que quando eu partir, alguém pode muito bem pegar os meus ensinos e ensinar. Alguém possa reproduzir tudo isso por memória. Eu te garanto, você que faz aqui comigo o Didaquê, ou você que escuta também de domingo, eu tenho certeza absoluta, se precisasse você ir agora para uma cidade do interior e começar uma obra ou começar a pregar para um grupo de pessoas, pode ser que talvez você precisasse desenvolver habilidade de pregação ou habilidade de ensino ou de se falar em público, vencer essas pequenas barreiras que são humanas, que com o tempo você se acostuma. O conteúdo eu tenho certeza que você tem. Você tem conteúdo para passar, para fundamentar uma igreja, para ensinar as pessoas. Por quê? Porque aqui nós também utilizamos esse método da catequese, pela repetição. Às vezes eu falo a mesma coisa com outras palavras. Às vezes eu mudo o exemplo, mas estou ensinando a mesma coisa. Alguns eu faço questão de dizer, estou repetindo o ensino, que é para você acordar de que eu realmente estou falando aquilo. Jesus, ele ensinava pela repetição, ou seja, de modo em que até a pessoa aprender. Por exemplo, quando Jesus falava, em verdade vos digo, ele está falando, presta atenção no que eu estou falando. Não é? O que nós fazemos hoje em dia? Eu chego para você e falo, presta atenção nisso. E aí aparece uma frase, inclusive, escrita na sua tela.
São métodos modernos da mesma verdade antiga. Então, esse método de repetição remonta, por exemplo, os rabinos antigos faziam esse método da repetição, de modo que o discípulo daquele rabino, ele aprendia de memória aquele ensino recebido e ficava repetindo as palavras do mestre, frase por frase. Era assim que os rabinos antigos faziam. E decoravam textos das escrituras sagradas. Por exemplo, você percebe quando você pega Atos capítulo 2, por exemplo. Atos capítulo 2, tem lá Pedro, e Pedro começa a tal, porque foi dito pelo profeta Joel. Ele cita de cor um texto do profeta Joel. Detalhe, Pedro não tinha Bíblia escrita como nós temos hoje. Pedro não tinha um rolo do profeta Joel, tenha certeza disso, porque era caríssimo. Aqueles rolos quem tinham eram as sinagogas, porque juntava-se o vilarejo, não é? Para pagar um scriptorium, para que fizesse uma cópia, né? Um amanuense, um escriba, para que fizesse uma cópia daquele texto para aquela sinagoga. E então aquilo era lido aos domingos, aos sábados, aliás, para aquele público, e muitas vezes durante a semana também, nas escolas rabínicas. Então, tudo que Pedro sabia das Escrituras é porque ele ouviu alguém falando e ele soube reproduzir de cor. Ele citou salmos, ele citou profetas, ele citou o profeta Joel, por exemplo, e você nota essa afinidade que ele tinha com os textos bíblicos, sem ser um homem escolado, né? Não é descolado, é escolado, tá? Um homem que tivesse estudado na escola rabínica. Você deve se lembrar que os judeus ficaram admirados de que estes homens, Pedro e João, eram homens indoutos, ou seja, não doutores, não formados. Eram pescadores, eles não tinham formação rabínica, mas, no entanto, conheciam muito bem as Escrituras Sagradas. Interessante, por causa desse método de repetição que era feito nas sinagogas, e esses homens com seu coração aberto decoravam aqueles textos e, obviamente, com os ensinos de Jesus, isso foi sendo reproduzido e reafirmado e fundamentado em seus corações. E por causa disso, passavam de geração em geração. Por isso que a igreja em Atos 2 diz que eles perseveravam no didaquê, no ensino dos apóstolos. Então, os apóstolos ensinavam as mesmas coisas, as mesmas verdades, no método de repetição, de modo que isso se manteve no meio da igreja. É interessante notar que na segunda carta de Pedro, ele vai mostrar a preocupação que ele tem de que aquilo que ele fez, que foi repetir até o povo estar bem fundamentado, continuasse a ser feito depois da sua morte. Olha só, 2 Pedro capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 15, diz assim: por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes. Ora, você só lembra alguém que já sabe, correto? Então Pedro está dizendo, eu vou lembrar uma coisa que vocês já sabem. Okay? Por isso terei sempre o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem. E estão, olha aqui, solidamente firmados. Essa palavra significa fixado, confirmado, como uma estaca, sabe, de suporte, como uma coluna, né, que é firmada no chão, né, de uma estaca de madeira, firmada no chão, solidamente firmados, na verdade, que receberam, quer dizer, foi ensinado para vocês, foi repetido para vocês, vocês estão solidamente firmados, vocês já sabem, e eu vou lembrar o que vocês já sabem. Olha quanta repetição. E ele continua nos textos seguintes. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, ele chama o seu corpo de um tabernáculo, né? Despertar a memória de vocês. Novamente, eu vou lembrar daquilo que vocês já receberam, que vocês são firmados, que vocês já sabem e que já foram lembrados e que eu vou lembrar de novo. Versículo 14. Porque eu sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Jesus falou da maneira como Pedro iria morrer, né? Para ele. Versículo 15 diz assim: eu me empenharei para que também, depois da minha partida, ou seja, depois que eu morrer, vocês sejam capazes, sempre capazes de lembrar-se destas coisas.
Olha só, Pedro falou então que ia lembrar, e ele falou, e depois que eu morrer, eu quero que vocês sejam lembrados disso aqui também, e que vocês lembrem os outros disso que nós ensinamos vocês. Isto é o ensino por repetição, ou seja, poucas coisas bem aprendidas e bem transmitidas a outros. É isso. Então, tem um outro recurso que Jesus utiliza, e é esse que eu vou gastar o resto da nossa aula aqui estudando agora. Por quê? Porque esse não é tão claro. E aqui eu confesso para vocês, eu conversava hoje com alguém dizendo assim, eu nunca ouvi um ensino nesta área, nunca ouvi. Eu sei de um irmão que ensina isso, um único irmão que eu sei que ensinou isso. Você vai encontrar num livro que chamava... Era lindo o nome do livro, eles mudaram o nome agora. A Poesia e o Camponês. Lindo esse livro. E este irmão, depois esse livro passou a ser chamado de As Parábolas de Lucas. Então é o Bailey que escreveu esse livro. Foi o único lugar que eu vi algo ensinado assim. Mas há mais ou menos uns 3 ou 4 anos atrás, quando eu dava uma série aqui na Carisma sobre as parábolas de Jesus, eu fiz um estudo um pouquinho mais profundo dos textos das parábolas de Jesus e fiz algumas anotações. As anotações daquele tempo é que eu estou usando hoje aqui para trazer essa aula para vocês. Porque eu quero mostrar esse recurso da poesia de Jesus na memorização. É interessante isso. A memorização, da Idade Média para cá, passou a ser usado muito a música para isso. Aliás, o recurso que nós usamos hoje em dia é a música. A música é uma coisa fantástica para a memorização. A tal ponto de que, por exemplo, Martinho Lutero, ele falava o seguinte, que a igreja que não canta a sua fé, ela corre o risco de esquecê-la. Então, ele incentivava que as pessoas cantassem a sua fé. Eu vi isso na minha história, não na história da minha própria vida, sim, mas na vida dos meus familiares, a minha avó, por exemplo, meu pai, minha mãe. Muitas coisas que eles citavam das Escrituras, citavam porque textos eram cantados daquela maneira. Ou, muitas vezes, frases que eles usavam para a gente ficar, por exemplo... algumas vezes minha avó usava a frase do hino preferido dela, que era o 154 do cantor cristão. Ela falava, firme, sempre firme, sim, nas promessas de Jesus. Ela citou a letra de um cântico. Então aquilo para ela se tornou verdade, palavra de Deus. É interessante como fica mais fácil, inclusive, decorar textos bíblicos quando eles são cantados. Por exemplo, por isso que eu valorizo, os irmãos que são músicos sabem como é que eu fico falando e batendo essa tecla, vamos cantar as Escrituras, vamos cantar, pegar a Escritura e fazer em cima. Você pode até poetizar em cima, de repente retrabalhar algumas palavras para que dê sonoridade, poema, ou que se encaixe na métrica da música, isso é compreensível, mas vamos cantar as Escrituras, porque hoje em dia é um tal de cantar um monte de coisa, eu estou falando meio evangélico, tá? De cantar um monte de coisa que não está nas Escrituras, e às vezes até contraria as Escrituras, então nós precisamos cantar o texto bíblico em si. Eu acho fantástico, por exemplo, trabalho que Asaf Borba fez só com textos de salmos, trabalho que os vencedores por Cristo são mestres nisso. Não é só o texto não é só o álbum sobre salmos que eles têm, que é fantástico, mas muitas outras canções são trechos das Escrituras sagradas. Você vê isso no álbum Tudo ou Nada e tantos outros álbuns dos vencedores por Cristo, e assim, trabalhos também daqueles que derivaram dos vencedores por Cristo, Grupo Semente, eu estou me esquecendo dos nomes, porque não está na minha anotação isso, então eu estou me esquecendo os nomes dos outros grupos, mas com o tempo a gente lembra, e aí no chat o pessoal que lembrar pode colocar, Milad e alguns outros, que fizeram verdadeiras canções somente com textos bíblicos. Aquela cantata, por exemplo, que conta a vida e obra de Jesus e depois a evangelização da igreja, aquela cantata é fantástica, né? Que nós temos canções até que vocês já ouviram aqui conosco.
onde eles pegam textos bíblicos e cantam os textos bíblicos de forma poética. Ou, por exemplo, Daniel de Souza, que pega muitos textos bíblicos e coloca melodias em cima, ensinando a igreja a decorar textos e a cantar. Isso é muito bom para a nossa memorização. Então, a música nos ajuda muito para memorizar tudo isso. Agora, nos tempos de Jesus, não se usava música. Então Jesus entra com uma novidade que você não encontra nos outros mestres da época. É por isso que as pessoas ficavam fascinadas com o ensino de Jesus. Fascinados. Porque ele usava de uma metodologia inexistente, era dele aquilo. Ele construía a parábola visando a sua memorização. Então, quando ele contava uma parábola, ele contava de uma maneira que era mais fácil as pessoas memorizarem. E eu chamo isso, eu não tenho esse nome não vi em nenhum lugar, é um nome que eu achei que se encaixa aqui, eu chamo isso de a dança das palavras. Jesus, ele aprendeu a jogar um ritmo nas palavras, uma dança nas palavras, uma rima que ajuda você construir melhor esse texto. E ele fazia isso através de trocadilhos nos versos. Isso facilitava. Tem um nome isso na língua portuguesa, chama paranomásia ou paronomásia. Tanto isso, eu conhecia como paranomásia e eu vi que atualmente se usa paronomásia, que é o seguinte, palavras que têm sonoridade semelhante. É o emprego de palavras semelhantes, seja numa forma, seja num som, mas que às vezes tem sentido diferente. Fui parar no Pará, entendeu? Por exemplo, você está usando a palavra para e parar, escrito, são da mesma maneira, praticamente, né? E quando você trabalha essas palavras, sejam semelhanças na escrita ou semelhanças na sonoridade, fica mais fácil as pessoas decorarem, porque aquilo desperta no seu cérebro alguma coisa assim do tipo, sabe aquele plim, né, que dá assim no cérebro da gente, fala uau, né? Então, palavras são muito próximas uma das outras ali, esse fenômeno é conhecido também como trocadilho. Os trocadilhos mais frequentes são aqueles que têm aquilo que nós chamamos de cacofonia. O que é cacofonia? Cacofonia é quando você usa às vezes uma frase, tem uma cacofonia, que dá para você entender uma outra palavra, pelo modo como ela é falada. Já eu vou te mostrar as cacofonias sendo usadas para embelezar uma poesia. Então, é uma maneira de uma palavra se parecer com a outra. Agora, é interessante quando você faz esses trocadilhos, ou você usa a paranomásia, né? Jesus usava muito isso, você vai ver isso comigo hoje, porque isso ajuda a memorização. Por exemplo, quando eu estava ensinando sobre finanças para vocês, eu mostrei um texto de Provérbios, onde fala muito sobre como a gente gasta o nosso dinheiro, né? E aí eu citei a seguinte frase: o seu sucesso pessoal na vida financeira tem mais a ver em como você gasta do que quanto você ganha. Você percebeu aqui um trocadilho, de uma certa forma, que eu fiz? Eu fiz um trocadilho mostrando para você, porque é muito... Quanto ganha? Não, é como gasta. Mas tem uma que fica melhor, onde eu uso duas palavras idênticas, iguais, com significados diferentes, e ficou mais fácil a gente decorar. Por exemplo, é uma das frases que mais me representam, vamos dizer assim. A maioria de vocês sabe de cor. As melhores coisas da vida não são coisas. É óbvio que deu para você entender que coisas da vida seria o que há de bom na vida. E o segundo coisas que aparece, eu estou falando material, coisa financeira, objetos, né? Então, as melhores coisas da vida não são coisas. É um trocadilho, é uma maneira... E você vê como fica mais fácil a gente decorar quando tem essas frases que são chamadas frases de impacto. Ou, por exemplo, eu uso essa quando... Sabe, minha avó usava a seguinte expressão: mente vazia, oficina do diabo, né? Gente que não está fazendo nada vai dar problema, não é verdade? Gente que não está fazendo nada vai pensar no que não deve. Pois bem, eu usava uma expressão, essa frase não é minha, mas eu usava de uns irmãos argentinos,
e eu tomei para mim, para minha vida, porque ela é uma verdade, principalmente no meio da igreja. Sabe aquele crente no meio da igreja que vive dando trabalho? Pois é. E você já percebeu que aquele outro que ajuda a gente, que faz tudo, esse não dá trabalho? Pois é. Olha a frase: discípulo que trabalha, não dá trabalho. Pronto, ficou claro. É isso que Jesus acaba fazendo nos ensinos dele, nós vamos ver. Mas eu queria dar mais um exemplo aqui para vocês. Esse exemplo vem da área artística, de um músico que eu gosto muito. Primeiro, eu gosto dele como músico, como pessoa, que eu gosto muito dele, como músico, como artista, como poeta e como profeta. O cara é fantástico. Para mim, talvez eu diria, acho que é o top 1 de músicos que eu admiro. Chama-se João Alexandre. E João Alexandre fez algo muito interessante. Ele fez canções sobre o Brasil, tem uma sobre Vitória, e ele fala assim, sobre Vitória do Espírito Santo, a cidade de Vitória. E ele fala, é obra do Espírito Santo esse lugar. Olha que trocadilho legal. Tem uma que ele faz sobre Belém do Pará, e é muito legal o trocadilho que ele faz de Belém, na Judéia, com Belém do Pará, né? Ou como ele diz, fui parar no Pará. De novo ele fez trocadilho. Tem uma que ele faz sobre Manaus também, linda demais, mas eu fiz questão de destacar uma que ele faz sobre Salvador, lá na Bahia. Quando a gente pensa na Bahia e em Salvador, a gente pensa em quê? Olha só, a gente pensa em timbalada, em reggae. O nome do estado era inicialmente Bahia de Todos os Santos, e o nome da capital é Salvador. Olha que poesia o cara faz com essas palavras num estribilho desta música. Ele diz assim, que a graça de Deus te embale. Perceberam a relação de timbalada? Que a graça de Deus te embale, que a água da vida te regue de amor, que o Santo dos Santos te dê sua paz, Bahia, que o Mestre Jesus seja o teu Salvador. É fantástica essa canção, convido você a procurar. O nome está aí para você, chama-se Salvador da Bahia. Aliás, eu não coloquei, chama-se o Salvador da Bahia. Procura no YouTube que você vai encontrar, de João Alexandre. Então, está aí a criatividade, está aí a maneira de se trabalhar canções. Aliás, tem uma música nossa aqui sobre São Paulo, não sei se vocês já viram, pelo nosso coral, ela é fantástica, onde ela faz... onde ela faz a mesma coisa, só que com São Paulo. Ela fala, sou paulista e tenho consolação. Ela começa a usar termos de São Paulo, como Rua da Consolação e alguns outros lugares, como sendo uma referência da nossa redondeza aqui da nossa cidade. Fantástico também, essa é uma canção que está lá no nosso, no álbum do nosso coral, que você encontra na internet também, é só você procurar. E aí agora eu quero entrar no ensino de Jesus. Você vai ver Jesus fazendo isso. Por causa disso, não só de ressoar aos ouvidos, mas como era mais fácil decorar, e a construção inteligentíssima que Jesus faz das suas parábolas, permitiram que muitos anos depois elas continuassem intactas e foram passadas de uma maneira primorosa para nós. Nós vamos estudar o capítulo 15 de Lucas, e estudando o capítulo 15 de Lucas, nós vamos ver que ali tem 3 parábolas. Hoje nós só vamos ver 2 delas. Por quê? Porque eu vou entrar em tantos detalhes dela que a terceira eu teria que correr, e ela é a maior de todas. Então Jesus vai falar da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, que a gente conhece como filho pródigo, mas essa última vai ficar para a próxima aula, então você já sabe aí o seu estudo da aula que vem, Lucas capítulo 15 inteirinho, tá? Para você pegar o clima para a próxima aula. Eu começo em Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao 7, uma leitura simples, e depois nós vamos começar, esmiuçar o texto, sabe, entrar dentro desse texto, nas entranhas dele, para nós encontrarmos lá no texto a mente maravilhosa e criativa de Jesus, na maneira como ele trouxe essas parábolas para nós. É claro que o texto tem uma introdução, a introdução sim é de Lucas, onde Lucas narra o ambiente onde ela aconteceu, porque senão não tem sentido as parábolas, né? Elas explicam o momento ali do ambiente, um problema que surgiu, e então tem essa introdução do escritor, e aí vem depois a parábola de Jesus. Vamos lá. Lucas 15 começa. Todos os publicanos e pecadores
estavam se reunindo para ouvi-lo, ou seja, gente de baixa categoria, segundo os religiosos, gente que não prestava, né? Segundo os religiosos. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam a Jesus. Este homem recebe pecadores. Note, a palavra receber os pecadores é ser anfitrião. Então Jesus, a gente vê por os textos bíblicos, ele estava numa casa que ele alugou, ele fez um jantar, recebeu os pecadores e come com eles. Isso que era o pior, come com eles, porque isso era uma questão muito séria para um fariseu. Vai ser explicado isso mais adiante. Então Jesus lhes contou esta parábola. Agora começa, Jesus está querendo explicar. Por que eu estou com esses caras e por que vocês não estão lá comigo? Porque o que você vai entender depois é que Jesus convidou também, porque o que os mestres da lei, os fariseus estavam fazendo ali? Eram também convidados de Jesus, mas se recusaram a entrar. E os outros entraram. Essa é que é a questão. Então, aqui eu vou trazer de novo. Vamos lá. Então Jesus lhes contou esta parábola. Vamos lá. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. É aqui que nós vamos entrar na dança das palavras. Como essas palavras dançam no texto, você vai notar isso agora aqui. Detalhezinho, se você talvez não está instruído sobre isso ou é novo no nosso canal, nós temos uma apostila que você pode seguir e ela está disponível lá em carisma.com.br/didaquê. Se você digitar lá, carisma.com.br/didaquê, você vai ter essa apostila gratuita para você, tá bom? Onde tem esses detalhes que talvez você fale, eu queria memorizar isso e não dá tempo de copiar. Pois é, tem lá na sua apostila, é só você seguir, tá bom? Mas fica comigo, se você tem a apostila agora, não olha para ela, olha para mim, tá bom? Foca em mim! E nas telas, porque tudo que vai aparecer para você que é interessante, que está na tua apostila, vai estar nas telas, ok? Segue comigo. Nós vamos agora colocar esse texto de Jesus, nós vamos esmiuçá-lo. E você vai notar as referências agora. Então vai ficar uma tela agora na sua frente e você vai seguindo com a minha voz cada ponto dessa tela, ok? Vamos lá. Novamente o texto agora com a dança das palavras. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas, note que eu coloquei aí a linha A, e perdendo uma, não deixa as 99 no campo. Agora, 1, 2, 3, 4 e 4, 3, 2, 1, ok? Vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros. E vai para casa. E ao chegar, guarde isso, reúne seus amigos e vizinhos. Esse é o ápice da parábola. Era aqui isso que ele queria mostrar. E diz, alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Para aí um pouquinho e presta atenção. Nota a relação. O 1, ele vai atrás da ovelha perdida. Localizou o número 1 aí? E depois, lá no 1 no final, minha ovelha perdida. No 2, até encontrá-la. E quando encontra, no 2 embaixo, pois encontrei. O 3, coloca alegremente nos ombros. No 3, o segundo que aparece, e diz, alegrem-se comigo. Nota que o 4 está isolado. Por quê? Porque é onde ele queria destacar. Reúne amigos e vizinhos. Esse era o destaque. Lá embaixo, continuando. Eu digo a vocês da mesma forma, haverá mais alegria no céu. Nota com o primeiro A lá em cima. Qual de vocês, aí no A lá de baixo, eu digo a vocês. Na letra B, lá em cima. E perdendo uma, na letra B lá embaixo, por um pecador que se arrepende. Na letra C, não deixa as 99 no campo, na letra C lá embaixo,
do que por 99 justos que não precisam arrepender. Nota essa construção de Jesus na parábola. Ele então vai construindo a parábola de modo em que ele fica mais fácil para aquele povo decorar a parábola, porque se ele entendeu, era 99, saiu uma, tal, ele foi no campo, tal, como é que ela continua? Ela continua repetindo os mesmos pontos lá de cima, o que facilitaria o ensino, a memorização e inclusive a reprodução. E aí o que eu fiz? Nós fizemos isso de forma resumida agora. Vamos ver uma próxima tela. Agora eu só vou resumir, pegar uma, lembra aquele A, B, C, 1, 2, 3, 4? Agora eu só vou pegar uma palavrinha de cada um ali. Olha só. Primeira, letra A, vocês. Lá embaixo de novo aparece vocês. Na letra B, uma. E aí você está vendo uma palavra, hodum. Essa palavra não é grego, não é português, não é nada. Essa palavra é aramaico. Por que Jesus ensinou isso em aramaico? O texto foi registrado em grego, mas Jesus ensinou em aramaico. Em aramaico tem um trocadilho aqui. O uma, que aparece ali, ou um, né, na letra B, nas duas Bs que aparece, ele faz um trocadilho com a palavra alegria, ou alegremente, ou alegrem-se. O aramaico, por ser uma palavra muito antiga, não tem tantas terminações, né? Então, uma única palavra, ela pode se encaixar no texto de maneira diferente. Então, você vê aqui o trocadilho entre esses dois textos aqui. Então, ali, vocês, 99, perdida encontra alegremente, e a casa de amigos, que é o ponto-chave, restauração. Estou com os meus amigos, estou com alegria, estou feliz. E aí depois, alegre-se, encontrei, perdida, vocês, 99. Então tem essas relações aí entre esse texto. Essa maneira de Jesus ensinar, dele contar as parábolas, facilitava muito a memorização e a compreensão. Você vai notar nesses trocadilhos, deu para você perceber nesses trocadilhos didáticos dele, que a palavra tem relação uma com a outra. Por exemplo, isso também acontece em outras poesias bíblicas, tá? Por exemplo, em Gênesis, na criação, por exemplo, quando fala que fez o homem do pó da terra, você vê ali, homem ali não é homem do sexo masculino, nem o nome do cara Adão, é o nome humano. Fez o humano da terra, fez o terráqueo da terra, fez Adam de Adamá. Então, esse trocadilho também você vê em outros textos bíblicos. Mas aqui em Jesus, ele é comum esse trocadilho nele, principalmente nas suas parábolas. E você vai ver que a partir daqui, com essa construção na nossa cabeça, nós vamos começar a ler as parábolas de Jesus de modo diferente. Você vai ver na próxima aula, quando a gente interpretar outra parábola de Jesus. Então, Jesus usava essas palavras similares porque facilitavam as pessoas. Isso soava como música, criava ritmo, ajudava na memorização dos textos. Por isso que a gente pode acreditar que essas transcrições que nós temos das parábolas de Jesus, elas são fidedignas porque elas eram memorizadas, transmitidas a outros, e isso num ambiente de cultura que se acostumava a transmitir dessa maneira. Eu vou abrir um parêntese agora aqui, vou interpretar o texto. E aí nós vamos olhar uma outra parábola e você vai ver como vai ficar muito mais fácil a gente interpretar o texto depois de saber essas métricas de Jesus, depois de entender essa maneira de Jesus ensinar. Vamos interpretar agora o texto. A interpretação do texto é o seguinte. Bom, dificilmente um camponês ia ter 100 ovelhas. Não é uma pessoa que tinha 100 ovelhas e foi um pastor. Pastor não é dono da ovelha, tá? Pastor é o empregado mais baixo. Seria o seguinte, ó. Como é que você chama, por exemplo, você vai ver um rebanho. Aqui no Brasil a gente tem rebanho de bois, por exemplo, bastante. Você vê aquela boiada. A hora que você tem a boiada, você tem quem que cuida da boiada? O boiadeiro, ou o vaqueiro, pode ser chamado. Ou, popularmente, o peão, certo? O peão, ele é dono do rebanho? Não. Dono do rebanho é fazendeiro, certo? Da mesma maneira, ovelha tem o quê? Não tem peão, tem pastor. O pastor é dono do rebanho? Não, ele é o peão, entendeu?
o dono do rebanho é o fazendeiro, o proprietário no caso aqui, como se trata de ovelhas de comunidades, os proprietários eram os diversos proprietários das ovelhas. Então, uma pessoa tinha 1, 2, 3 ovelhinhas, e o outro também tinha, e o outro também tinha, e o outro também tinha. Junta todo mundo do vilarejo, paga-se ali 3 meninos, geralmente, porque esse era salário baixo, eles são os peão, que vão ali, o flanelinha, que vai fazer um bico, de cuidar das ovelhas lá no pasto, levar a ovelha para pastar e trazer de volta. E aí uma se perde e um vai atrás dela. Essa é a história. Uma história bem deles, e uma história até dramática, tem drama nessa história, eu te mostro depois. Só queria explicar, voltar um pouquinho atrás, só para lembrar também os nossos queridos irmãos que estão me ouvindo, que são pastores. Então, quando eu te falar o seguinte, não, você é pastor, você tem que ser honrado. Meu querido, nós é peão, tá? Beleza? O rebanho não é nosso, a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus, nós é peão, estou falando português dessa maneira de propósito, nós é peão e é melhor só a gente obedecer o dono do rebanho. O dono do rebanho é quem manda e a gente só obedece, certo? Isso acaba com o luxo de um monte de gente aí que se julga o tal, não, agora eu sou pastor. Pastor não, sou apóstolo. Irmão, Paulo fala, sabe o que é o apóstolo? O esterco do mundo. Na verdade, a palavra que ele usa ali é aquela outra mesmo que você conhece, tá? Tá bom? Cocô de cavalo, é isso que Paulo disse que o apóstolo é. Então, esse negócio de cargo no meio da igreja para o cara ser o tal, é uma furada, principalmente nos tempos bíblicos. Hoje em dia, inventaram, agora anda com o presidente, aquela coisa toda, né? Já viu, né? Acha que isso é o máximo da vida. No reino de Deus, gente, a gente cresce para baixo, não é para cima. Quem está crescendo para cima tem alguma coisa errada, está fora do reino. Porque Jesus falou, quando Pedro e João quiseram sentar à direita e à esquerda do trono, Jesus falou, não é assim. No mundo vocês têm aqueles que mandam uns sobre os outros, entre vós não é assim. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Essa é a mensagem bíblica. Fecha, volta para cá. Então, no vilarejo, aqueles meninos ou rapazes, fazendo um bico, vamos dizer assim, vão levar ali o rebanho e vão trazer de volta. Acontece que uma das ovelhas, detalhe, viu gente? Aqui eu me refiro a esses pastores de vilarejo, de rebanho, como é o caso desse texto aqui. Existem outros que são pastores contratados de ovelhas. Aqueles eles cuidam exatamente de todo o rebanho, geralmente são homens mais velhos, têm um salário um pouquinho melhor. Não é esse caso aqui. Nesse caso aqui, era o seguinte, os meninos vão lá, vão pôr as ovelhas para pastar e vão voltar. Na contagem, está faltando uma. Ai, meu Deus. Uma ovelha custava um dinheirão. Onde é que aquele moleque vai arrumar dinheiro para pagar? Sem contar que as ovelhas são, primeiro, elas são guardadas dentro de casa, para você ter uma ideia, tá? Nesses vilarejos. Nós, quando estudamos aqui sobre o nascimento de Jesus, vimos isso. Por que tinha manjedoura ali, que Jesus nasceu dentro de uma casa, que tinha manjedoura? Porque à noite se põe os bichinhos para dentro de casa, tá? É dentro da casa que fica. Então, a ovelha é uma espécie de pet, vamos dizer assim, para aquele povo. Então, havia ali uma relação com a ovelha de carinho, ok? Do dono da ovelha com a ovelha. A ovelha também vale muito dinheiro, não só pela lã, que ela vai produzir, vai gerar dinheiro para a família, mas também por outros recursos de leite e tudo mais. Agora, o que vem depois disso, né, e os outros rebanhos também, a cabra era assim, né, se usava muito naquele espaço também as cabras, mas isso eram recursos da família. E aí, uma se perdeu. E entram em desespero os meninos ali. Então, provavelmente eles eram em 2 ou 3, provavelmente uns 3 pastores. Alguns voltam com as ovelhas para o vilarejo e o povo dá falta de um. Está faltando um. Por que eu disse que tem drama? Tem drama porque, será que a ovelha foi capturada por um lobo? O pastor vai enfrentar um lobo, por isso que o pastor usava a vara e o cajado, né? A vara era exatamente para afastar lobo e lidar com essas questões de um bicho, né? Tomar distância e fazer o bicho correr. O cajado já era caso a ovelha caísse num precipício, em alguma coisa assim, estivesse ali num lugar perigoso, ele usava aquele gancho, né? Igual cabo de guarda-chuva, para pegar a ovelha e trazê-la. Então,
aquele menino sai atrás, aquele moço, né? Eu falei menino, mas aquele moço sai atrás daquela ovelha e o vilarejo fica no drama. Será que ele vai se lidar com o lobo? Será que a ovelha está viva? Será que ele está vivo? Né? E aí, finalmente, ele volta. Né? Como diz o texto, que ele pegou a ovelha, colocou alegremente sobre os ombros, né? Que pega aqui nos pés, põe aqui assim, e trouxe, vai para casa, ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos. Essa questão de reunir ali os amigos e vizinhos era algo muito comum, né, naquele tempo, porque à noite as pessoas se reuniam para um bate-papo ali do vilarejo. Era costume ali nos vilarejos, né? Aqueles aldeões, eles se reuniam no final ali do dia, geralmente então de uma fogueira, alguma coisa, para discutir, os mais velhos, discutir os acontecimentos da aldeia, as crianças brincavam juntos ali, haviam brincadeiras, havia recitação de versos, por exemplo, de poesias, cântico. Era normal nos vilarejos aquele bate-papo. Gente, não tinha TV, não tinha nada disso, então a vida era muito mais comunitária. Então, o lazer e a diversão eram ali comunitários. E então, chega ali à noite, é hora dele contar a aventura. Como é que ele foi, achou ovelha, e pegou ovelha, e trouxe ovelha. E o povo queria ouvir as suas histórias. Então, dá para entender o porquê que eles reuniram, né, ali os amigos, mas inclusive na próxima parábola, quando a mulher disse que ela encontrou uma moedinha e reuniu as amigas e contou, é porque no final do dia tinha esse costume mesmo de reunir as pessoas para contar. Muito bem. Por que Jesus contou essa parábola? Para entender isso, a gente olha para o contexto. O contexto é a moldura, né, do quadro, do texto. E aqui o contexto começa em Lucas 15, versículo 1 e 2. Eu vou repeti-lo para você, em vez de repetir na mesma versão que eu já li, eu vou pegar numa outra tradução, Bíblia é a Mensagem. Diz assim: um grupo de pessoas de reputação duvidosa estava ouvindo Jesus com atenção. Os fariseus e líderes religiosos incomodados começaram a reclamar: ele recebe pecadores e até senta-se à mesa com eles, como se fossem velhos amigos. Pois é. Comer com alguém era algo muito significativo naquele tempo. Porque aqui a gente conhece praça de alimentação. Alguém pode estar ali comendo, você pega, dá licença, senta do lado e come junto. Não quer dizer nada. Não é esse o contexto. Comer com alguém, havia todo um ritual por detrás. Mais adiante, quando nós examinarmos uma outra parábola de Jesus, você vai ver, por exemplo, num ritual em que as pessoas ficam à porta, geralmente o anfitrião fica à porta, recebe cada uma das pessoas com um beijo, né? E traz para dentro de casa e indica o lugar onde ela vai se sentar. Ao estar ali, todo mundo tem a liberdade de compartilhar um pouco, alguma coisa, porque todos são convidados especiais. Até que então é dada a palavra para o anfitrião, e o anfitrião introduz o seu convidado de honra, alguém que vai falar alguma coisa para todo o grupo. É algo mais ou menos assim, num ritual. Se não existe esse convidado de honra, é uma coisa mais comunitária, mesmo assim, você recebe a pessoa em casa. É um ritual. Imagina, por exemplo, que eu vá na sua casa. Vamos lá. Hoje nós estamos na época de pandemia e nós não fazemos visitas, não estamos um na casa do outro. Vamos supor, numa época aí não de pandemia, eu vou até a tua casa, eu imagino como você vai me receber. Então você vai receber lá na porta, como vai, tudo bem, dá aquele abraço gostoso. Vamos imaginar que o dia estava muito frio ou garoando e eu estivesse com uma capa ou um guarda-chuva, você iria pegar a minha capa, o guarda-chuva e pintar. Não, deixa que eu coloco aqui. Se eu estivesse acompanhado da esposa, você ia falar: me dá a sua bolsa, né? Pega a bolsa dela e vai guardar. E aí você vai fazendo as recepções. Eu vou entrar na sua casa, você vai falar: pode se sentar, por favor. Eu sei que ali tinha mesa, eu sei que ali tinha cadeira, mas se é a primeira vez que eu estou indo, eu não vou chegar sentando na casa da pessoa. Você que me fala: pode se sentar, por favor. Quer um copo d'água? Quer alguma coisa? Esse é o nosso ritual. Naquele tempo havia também o ritual deles. Então, se beijava a pessoa e às vezes até
se impetrava bênção sobre a pessoa, declarava bênção. Bem-vindo à minha casa, seja abençoado ao entrar e a sair. E às vezes até citando textos bíblicos, né? O Senhor te abençoe e te guarde, né? E mais adiante, o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. E todos amém. Então eram maneiras de se receber. Então o texto nos dá uma indicação aqui de um problema ainda maior, porque o texto diz que Jesus não só comia com os pecadores, mas recebia os pecadores. O que é isso? Jesus era o anfitrião. E então Jesus faz um jantar, faz alguma coisa para recepcionar pessoas, chamam pessoas ali da cidade, publicano, por exemplo, que era mal visto, né, principalmente pelos fariseus, pecadores, né, a gente não sabe os detalhes dos pecados dessas pessoas, mas eram pessoas não religiosas. Ele chama e chama também os fariseus, porque eles eram liderança do povo. Ele está ali num lugar e está chamando a liderança da cidade para ir com eles. O que os caras fazem? Emperraram na porta. Não vamos entrar. E aí, escandalizar. Mas por que você não vai entrar? Porque eu estou escandalizado. Olha quem está lá dentro. Olha a gentalha que está lá dentro. Eu não posso me misturar com essas pessoas, comer com eles, Jesus. E aí Jesus conta essa parábola, dizendo, espera um pouquinho. Se você tivesse 99 ovelhas, 100 ovelhas, da falta de uma, você não deixaria as 99 e sairia atrás da uma? Diria assim, e não é o que eu estou fazendo? É interessante. O que Jesus quis dizer para eles era o seguinte, que essa é a lição da história. As 99 que ficaram não era melhor do que a uma que se desgarrou. Em outras palavras, não existe ovelhas tipo A e ovelhas tipo B. Todo mundo é rebanho de Deus. Ele estava ali no meio do povo de Israel. Todo mundo aqui é povo de Israel. Religioso ou não, são todos do povo de Israel. E Deus ama a todos. Então não importa nesse sentido. O que a gente vê nessa história? Um grupo de religiosos que se sente no direito de dizer quem vai para o céu e quem não vai, quem vai para a perdição. Claro que na ótica deles, eles iam para o céu. Os outros não iriam. A gente vê também que agora eles implicavam Jesus. Por quê? Jesus era um mestre, alguém que iria para o céu e estava andando com aquela gentalha que iria para a perdição. A gente também vê nessa história um grupo de pessoas que se sente excluído, sem chance, o outro lado da moeda, né? Outra turma. Por isso, não tinham esperança de nada, iam continuar com a vida suja. Em outras palavras, não tem esperança, Deus não vai me receber no céu, então eu vou enfiar o pé na jaca. É isso que esse povo estava fazendo. E Jesus, no meio disso tudo, tentando mostrar a arrogância dos fariseus, que se julgavam os tais, e um grupo de pessoas desesperançadas, para eles Jesus estava mostrando que havia esperança. Olha aqui Jesus no meio disso tudo. Novamente a cena. Se os fariseus não entraram e estava acontecendo um jantar lá dentro da casa de Jesus, onde é que Jesus estava com os fariseus? Na porta, no portão. Então, no portão, Jesus traça esse diálogo com eles e conta essa parábola. Só que aí ele emenda uma segunda parábola. E é interessante que a primeira parábola fala do mundo dos homens, agora ele vai falar do mundo das mulheres. Mas as parábolas dizem exatamente as mesmas coisas. Vamos entrar na segunda parábola para vocês entenderem, daqui a pouco nós vamos voltar naquela dança das palavras de Jesus. Lucas 15, versículo 8 ao 10. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, olha a similaridade, e quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo a vocês que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Fantástico o que Jesus fez aqui nessa parábola. Olha a dança das palavras e olha o que eu vou fazer agora. Eu vou juntar as duas parábolas. E vocês vão ver como elas são iguaizinhas, as duas. Olha só, vamos lá agora, olha aí para a tela. Começa na letra A. Na parábola anterior diz, a da ovelha, qual de vocês que possuindo 100 ovelhas? A outra, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas? E aí, na letra B, e perdendo uma, e ali fala da moeda, e perdendo uma delas.
Na letra C. Não deixa as 99 do campo, e na letra C do caso da mulher, não acende uma candeia e varre a casa, não é? E aí começa aquela parte do meio. Número 1. Na parábola da ovelha, e vai atrás da ovelha perdida. Na parábola da moeda, procura atentamente. Na parábola da ovelha, até encontrá-la. E quando a encontra, claro, tem que completar, porque era uma questão da ovelha, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, isso ele não colocou na da moeda. Na da moeda ele fala, até encontrá-la, e quando a encontra, notou, a frase é idêntica. O número 3, reúne seus amigos, da ovelha, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo. No da moeda, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo. Número 2, pois encontrei. A outra, pois encontrei. A minha ovelha perdida, a minha moeda perdida. E aí? Eu digo a vocês que da mesma forma, na parábola da ovelha, haverá mais alegria no céu. Aí na outra ele diz, eu digo a vocês da mesma forma que na presença dos anjos de Deus, haverá mais alegria na presença dos anjos de Deus. Ok. Aí vem, por um pecador que se arrepende. A outra repete a mesma coisa, por um pecador que se arrepende. Na parábola da ovelha, ele diz, do que 99 justos que não precisam se arrepender. E na parábola da mulher, ele não fala nada. Ele deixa no vazio. Jesus sabia que ele construindo dessa maneira, era como se ele falasse, e ele ia dar a resposta. O povo saberia a resposta, só que ele fala, e aí? E vocês? Porque ele está construindo algo que ele vai arrematar na próxima parábola. Eu só vou dar aqui um spoiler da próxima parábola. Na próxima parábola é a parábola do filho pródigo. Lembra da parábola do filho pródigo? A mesma coisa. 2 filhos, um sai, não é? E aí o pai fica esperando até o filho volta. Quando esse filho volta, ele recebe, faz uma festa e bota o filho que fugiu para dentro de casa. Nisso o outro certinho vem do campo. Olha os fariseus ali. Para na porta, no portão. O pai sai da festa e vem lá fora conversar com o filho mais velho. E aí ele conta, eu não deveria se alegrar pelo seu irmão, né? No caso, por um pecador que se arrepende? Só que ele não termina dizendo se o irmão mais velho entrou ou não entrou para a festa. Por quê? Porque é isso que ele tinha deixado agora para os fariseus. Em outras palavras, para os fariseus, vocês vão entrar? Está legal lá dentro. E Deus está se alegrando no céu porque esse povo está se arrependendo. Vocês vão entrar ou vão ficar fora? É interessante. Vamos ver a parábola agora de modo resumido? Só aquela que eu pego um pontinho de cada uma? É igualzinha a outra lá. Você, uma, acende uma candeia e vai a casa. Aí, perdida, encontra, alegrem-se. Aí, encontrei, perdida, vocês, tudo assim, da mesma forma. De novo, trocadilho entre a alegria e o artigo um ou uma. E na última, está vazio. Por quê? Qual era a primeira? Lá na letra A, vocês. O que deveria aparecer? Aliás, na letra C diz, acende uma candeia e vai a casa. Ou seja, vai procurar. Na letra C. E vocês? Fizeram isso? Porque na parábola do filho pródigo, olha só, na parábola do filho pródigo você vai ver o seguinte, era o irmão mais velho que tinha que ter ido atrás do mais novo. E ele não fez isso. Na parábola da ovelha, ele conta, o pastor foi lá e buscou e trouxe a ovelha. Na parábola da moeda, que é essa que a gente está contando, da mulher da moeda perdida, ele coloca o seguinte, a mulher varreu a casa até encontrar. E vocês fizeram isso? Vocês também se preocuparam com essas pessoas que estão perdidas? Pois é, o Pai Celestial está feliz com aquela festa que está lá dentro de casa. Vocês vão entrar ou não? Seria isso. Então, a interpretação desse texto, aqui que nós acabamos de falar, ele já foi dado numa aula nossa. Se você procurar aí a aula 39, a intenção de Jesus quando criou a igreja, ali, porque eu estou falando da mulher, mas eu abro ali uma interpretação desse texto sobre as mulheres camponesas. As mulheres camponesas costumavam fazer um colar, portanto, essa moeda que ela perdeu tinha muito valor emocional para ela, porque fazia parte de um colar
e esse colar representava uma parte das moedas que foram usadas pelo dote dela, ou seja, era o valor dela. Quando você perde uma peça do colar, o colar todo arrebentou, correto? Como é que caiu ali do colar? Arrebentou o colar. Mas ela perdeu uma peça, fica um buraco ali no meio. Então, porque elas eram costuradas, né? Assim, então ficou um buraco ali no meio. Então, a perda de uma moeda num colar faz com que a beleza do todo seja destruída só por perder uma peça ali do colar, uma moeda. Imagina você com um colar de pérolas ou de pedras, vamos colocar assim, e aqui uma faltando ali no meio. Perdeu a validade inteira do colar. Mas tudo é pérola e brilhante, mas perdeu uma ali no meio, que vai ficar feio. Da mesma maneira, a mulher, ela foi procurar até achar. O que Jesus estava dizendo para aqueles fariseus era o seguinte: Israel está incompleto sem essas pessoas. O povo de Deus está incompleto sem esses que estão faltando. Nós precisamos alcançá-los. Irmão, que isso sensibilize o meu coração e o seu também, por aqueles que estão perdidos nesse momento, que estão fora da vida do reino de Deus, sem experimentar as coisas lindas e maravilhosas que existem no reino de Deus. Vamos orar por eles, vamos buscá-los, vamos ser instrumentos de Deus para que eles se acheguem a Deus também, porque eles faltando, vai ficar feio, está faltando alguém. Então essa é a lição dessa parábola aqui. E tem mais, né? Ele usou uma mulher na parábola, interessante. Ele falou o seguinte: a mulher vai, acha e se alegra. E ele mostra que Deus se alegra quando o pecador se arrepende. Então, ele usa a mulher na parábola como símbolo de Deus, né? E isso foi um escândalo, não só para os fariseus, mas também para outros homens ali, com certeza. Então, esse ensino de Jesus tornava o seu ensino inesquecível. E então, o que Jesus quis ensinar nessa parábola? Ele disse que não existem os mais valiosos para Deus. Deus ama todos. E como diz a Bíblia Sagrada, que eu deveria ter colocado esse texto aqui para vocês, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao arrependimento. Então, vamos pregar o Evangelho para todos. Vamos pregar a boa notícia para todos. Porque a vontade de Deus é que entre todo mundo para dentro da festa também. Está aí. Você vê como as parábolas de Jesus são bonitas e elas têm ritmo e elas têm coincidências ali nos textos? Tudo isso ajudava muito na sua memorização também. Nós vamos ver isso depois em outras parábolas de Jesus. Você vai notar esses trocadilhos nas outras parábolas de Jesus. E nós vamos passar aí as próximas aulas interpretando e lendo essas parábolas. Lição de casa? Vai ler as Escrituras Sagradas, principalmente os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Principalmente aqui, Evangelho de Lucas agora, porque eu vou me dedicar especificamente a essas parábolas na forma de Lucas contar, porque ele amplia um pouco mais. Por que Lucas tinha algumas parábolas que não apareciam nos outros textos? Isso você vai ver como pesquisa exclusiva de Lucas, mas isso numa aula bem mais adiante, igualzinha à aula passada que estudamos sobre Marcos. Lá adiante, só que já na linha histórica nossa, nós vamos estudar quando foi que Lucas escreveu o evangelho dele. Você vai ver que tanto dele quanto de Mateus, eles tinham outros dados que talvez Marcos não tivesse, e por isso não aparecem essas parábolas também no livro de Marcos. Mas está aí, essa é a nossa aula de hoje. Aprenda então a ser como Jesus. Quer ser um bom mestre? Ressoe aos ouvidos, repita ensinamento, fale várias vezes. Coloque canções, coloque música nessas poesias, nesses poemas, nessas letras, nesses textos bíblicos. E de preferência também, quando você ensinar para alguém, crie essas frases que são pequenos trocadilhos, né? Que vão ajudar bastante as pessoas a memorizarem. E ao ler agora os evangelhos, note isso daí. Sabe esse esquema, esse esboçozinho que eu fiz aqui? A, B, C, 1, 2, 3, que eu fiz, né, nas parábolas, dividindo e comparando que elas têm um crescente depois um decrescente. Aquele meio é a grande lição. Jesus estava ensinando a comunhão, a alegria de estar juntos, mas os fariseus não estavam entendendo. Jesus falou: entra, você vai participar da comunhão, da alegria. Esse povo vai vibrar a hora que vê um bando de fariseu entrando e estendendo os braços para eles. Era isso que Jesus esperava, mas ele deixou reticência no último verso, para que o fariseu decidisse. Da mesma forma, eu te falo uma coisa:
entra para o reino de Deus, vem experimentar a comunhão, vem estudar as Escrituras, vai crescer na oração. Mas eu vou deixar aí os 3 pontinhos que você decide. Vamos às perguntas? Esse público, eu estou falando, esse público da nossa vida aqui é gente que estuda a Bíblia, por isso as perguntas são mais bem aguçadas. Mas vamos lá, eu vou responder, algumas são repetidas assim, são pessoas que tiveram a mesma dúvida, se expressaram de maneira diferente e se completam. Ficou legal? Então eu vou tentar juntá-las aqui, vamos lá. Anésio, você acha que Jesus possuía uma formação rabínica, uma vez que ele era conhecido por Rabi? A formação rabínica de Jesus é igual a dos fariseus e dos mestres da lei? Não. Tanto que eles questionaram com que autoridade você fala essas coisas. Porque para alguém chegar ao rabinato, ele precisaria ter 2 testemunhas. As testemunhas de que, sim, este homem cumpre a lei, está aprovado na palavra, ele pode ensinar. Que seria o mestre da lei e algum outro que o mestre da lei chamasse para ele, o mestre dele. E aí, quando perguntam isso para Jesus, falou, com que autoridade você ensina? Jesus pegou e devolveu a pergunta, falou, me responda uma coisa antes, o batismo de João era de Deus ou dos homens? Aí os caras pararam, bom, se a gente falar que é de Deus, ele fala, então por que vocês não se batizaram? Se falar que era dos homens, então esse povo vai cair matando em cima da gente. Eles falaram, nós não sabemos. Eu falo, bom, então eu também não vou responder o que vocês perguntaram. Por quê? Porque o testemunho de Jesus foram 2 também. Qual foi o testemunho de Jesus? Quando ele foi batizado, João Batista é o primeiro testemunho. Eis aí a voz que clama do deserto. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o primeiro testemunho de João Batista. E o segundo, do próprio Deus, que do alto do céu falou, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, está aqui o testemunho de Jesus. Essa era a autoridade de Jesus, mas não acredito que ele fez a escola rabínica. Agora, como todo judeu, ele entrou na sinagoga, ele conhecia textos das sinagogas, ele decorou textos inteiros da sinagoga, que isso acontecia aos 12 anos, até os 12 anos de idade, ele tinha que ter vários textos decorados, e daí por diante é assim que veio o ministério de Jesus até nós. Vamos lá. Outra pergunta. Anésio, você acredita que Jesus utilizou este método de ensino porque sabia que tinha pouco tempo para formar os seus discípulos? Olha, eu não sei se por essa razão, mas assim, não tem nada na Bíblia que dê para entender isso. Mas de fato é interessante uma coisa, como Jesus sabia que tinha pouco tempo de seu ministério na terra, eu suponho isso que ele soubesse, porque Jesus andou como homem aqui. Jesus andou como homem, tanto que assim, quando ele percebe que ia morrer, que ia ser preso e tudo mais, ele falou, Pai, se possível, afaste de mim que se cálice. Era um ser humano ali falando com o Pai. É possível? Tem outro caminho? Não é? Não sei. Ninguém quer morrer, não é? Ninguém quer morrer. Então, Jesus, sabendo que tinha pouco tempo, o que ele fez? Dedicou aos discípulos. E essa dedicação dele aos poucos, ele sabia que pouca gente bem formada, era melhor do que muita gente mal formada. Por isso ele se dedicou mais aos discípulos do que à multidão. Alguém que me pede o seguinte, Anésio, esse aqui eu vou citar o nome, Dorival Braga, meu querido aluno aqui da Escola de Ministérios, das nossas aulas aqui. Nós tivemos na Escola de Ministérios um estudo maravilhoso, obrigado pelo maravilhoso, chamado Vida Equilibrada. Seria possível ensiná-lo aqui futuramente? Dorival, a minha intenção é colocar esses ensinos no meio dos ensinos que eu estou trazendo aqui. Então, quando eu estudar nas cartas algumas verdades, eu vou pegar o conteúdo daquele ensino e misturar na apostila. Não vai sair com esse nome, mas vai estar lá no meio, tá bom? Alguém também me pergunta aqui, podemos comparar os fariseus que não quiseram se misturar com os publicanos com alguns cristãos que se recusam a se misturar aos homossexuais ou aos que praticam outras religiões atualmente? É uma excelente pergunta essa sua. E eu acho que você mesmo já disse aqui a resposta disso. Porque mostra claramente que são pessoas que fazem acepção de outras pessoas. E hoje em dia a gente tem acepção de pessoas de diversas maneiras e a gente tem que chegar até o nosso próprio coração, né?
Eu, por exemplo, confesso para vocês, estou sendo público aqui para vocês, eu confesso para vocês a luta que eu tenho no meu coração para ouvir crente de extrema direita. É sério, eu acho que são uns ignorantes, eu acho isso mesmo. É o que eu acho, estou falando publicamente isso. Só que são meus irmãos. E eu tenho que baixar minha bola, porque eu também não sou dono da verdade, também não sou de extrema esquerda, né? Como eu falei, não é nem direita nem esquerda, eu sou do reino de Deus, né? Dos princípios do reino, mas eu tenho essa dificuldade. Eu não tenho dificuldade de relação, por exemplo, com homossexuais, eu não sou preconceituoso, eu não tenho dificuldade até com outras religiões, aliás, eu gosto demais de estudar outras religiões. Ateu, então, adoro um bate-papo com ateu, mas confesso para você, fanático político, seja de extrema direita ou de extrema esquerda, tá? Seja extremos, extremo de centrão também, tá? Tudo que é extremo, político, eu tenho muita dificuldade. Mas aqui eu estou confessando o meu pecado para os irmãos e eu espero Deus, com essa minha confissão, me ajudar a eu ir limpando o meu coração também. Então, eu acho, no fundo, sendo muito honesto com vocês, eu acho que todos nós temos um pouquinho de farisaísmo, todos nós. Às vezes a gente pinta de gente boa. Jesus falou, não que a sua mão direita não saiba o que a esquerda está dando. A gente publica no Facebook, a gente publica no Instagram, né? As coisas que a gente faz. Então, a gente tem um pouquinho de farisaísmo, né? Jesus falou, os fariseus oram na praça para se mostrar para os homens. Às vezes a gente faz isso quando a gente fala, eu orei por você. A gente faz isso, é fariseu. Eu sei de gente, agora, pandemia. Indivíduo morre, alguém morre, a outra entra em pranto, outra pessoa entra em pranto, ai, como eu amava essa pessoa, e eu, pastor, sabendo que os dois estavam de briga, que um não topava o outro, mas na rede social, perdi minha grande amiga, meu grande amigo e tudo mais, e lá nos bastidores eu sabendo, todo mundo tem um pouco de farisaísmo, inclusive eu, inclusive você. Então, as palavras de Jesus contra os fariseus é contra a religiosidade que não se transformou numa experiência com Deus. Minha pregação de domingo, volta lá e ouve que tem um trechinho sobre isso. Então, que essa nossa religiosidade falsa se transforme numa experiência com Deus. A gente para de pensar sobre Deus e começa a falar com Ele, uma relação direta com Ele. Então, aqui agora eu posso emendar todas as outras perguntas, olha só. Espera um pouquinho, tem mais perguntas aqui sobre essa. Eu vou pular algumas aqui, só para repetir iguais, ó. Por que os fariseus sempre aparecem como incrédulos? É interessante, você vai notar uma coisinha. Com quem Jesus mais brigou foi com o religioso. E Jesus falava que aqueles religiosos eram o que mais impedia as pessoas de se aproximarem de Deus. Eu acho que isso não mudou hoje em dia não, viu? Então, os fariseus, eles eram assim, bom, primeiro que os fariseus não acreditavam mesmo em Jesus, né? Agora, depois da ressurreição de Jesus e com a pregação da igreja, muitos fariseus se converteram. Paulo era fariseu e se converteu. E você vai ver que muitos fariseus, sacerdotes, se uniam ao evangelho. Você vê isso no início do livro de Atos. É muito interessante. Mas depois de convertido, também alguns deles causaram problema. Você vê lá, Atos 15 é o problema causado pelos fariseus convertidos. Uma briga que teve lá no meio da igreja. Mas nós vamos estudar isso um pouquinho mais adiante. Você vai ver comigo sobre os judaizantes. Isso aí é uma coisa bíblica que nós vamos ver mais adiante. E aqui eu continuo juntando as perguntas sobre fariseus, tá? Se eu pulei a sua é porque eu vou voltar nela ainda, tá? Estou só lendo as similares. Fariseus de hoje, quem são? Eu completaria. Onde vivem? O que eles comem? Veja no Globo Repórter. Desculpa, eu não resisti. Agora, como evitar que nos tornemos fariseus de nosso tempo? Aí sim é uma pergunta, mas eu respondi ela agora há pouco, né? A gente tem que quebrar o nosso coração, né? Quebra o nosso coração. A gente tem muita coisinha ruim lá dentro. O arrependimento, a mudança de mente, a ceder. Quando Deus falar com a gente, obedecer, ir lá, pedir perdão, conversar com Deus. Ajuda bastante isso. Já eu falo aqui sobre... Tem muitas perguntas sobre parábolas, tá? Eu já volto nelas. Estou tentando responder se tinha mais alguma aqui sobre os fariseus. Espera só um pouquinho. Não, os outros são todas sobre parábola. Ok, agora entra o outro assunto. Vamos lá, tenho mais perguntas aqui. Vamos lá. Pastor, sobre as parábolas,
Em Mateus 13:11, diz que ele usa as parábolas para quem for dado conhecer os mistérios. Quem eram essas pessoas? Excelente pergunta. Vou te responder já já. Eu só vou citar outras aqui, porque eu vou emendar. Tem outras perguntas que tratam também sobre parábolas. Anésio, será que Lucas, ao escrever as parábolas, tinha consciência dessa dança das palavras de Jesus? Eu acredito que sim, viu? Eu acredito que sim. Eu já estou te respondendo a sua. Eu acredito que ele tinha, porque não é só Lucas, Mateus também você vai encontrar isso. Você vai encontrar isso. Nas parábolas de Jesus todas você vai encontrar isso. Mais claramente em Lucas, mas você vai encontrar sim. Porque isso era uma característica do ensino de Jesus, tá? Era o jeitão dele. Então eu acho que todos os discípulos de Jesus pegaram um pouco disso. Um escritor de história da igreja, bem do início ainda, lá da era patrística ainda dos pais da igreja, ele coloca Lucas como sendo um dos 70. Então Lucas provavelmente era um dos 70 discípulos ali, tinha a turma dos 12 e a turma dos 70. Dizem que Lucas estaria ali no meio deles. Então Lucas parece conhecer muito mesmo os ensinos de Jesus. Não tenho certeza disso, é um historiador que coloca lá no século II ou III, se eu não me engano. Cadê? Peraí, tinha mais uma aqui de parábola. Já vou responder aquela lá de cima. Mais uma pergunta. Anésio, eu não consigo entender por que Jesus diz que falava em parábolas para que alguns não entendessem, sendo que o interesse é que de Deus é que todos se salvem. Boa pergunta, eu vou responder junto com a outra. E até aí só. Deixa eu voltar lá na primeira. Juliane Brandão me perguntou sobre as parábolas em Mateus 13:11, diz que ele usa a parábola para quem for dado conhecer os mistérios. Quem eram essas pessoas? Tem resposta para isso na própria Bíblia. Só que você me permite, Juliane, eu nem olhei ali o Mateus 13:11, mas eu sei que é o texto correlato, tá? Usado no caso de Marcos, no capítulo 4. Então eu vou ler o texto de Marcos, porque eu estou mais familiarizado com o texto. Em Marcos 4, eu vou ler para você, no versículo 10 e 11, diz assim, veja bem, Jesus tinha contado uma parábola, era aquela parábola do semeador. E aí ele falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É interessante. Tanto que ele fala assim, a quem tem será dado e a quem não tem, até o que tem será tirado. O que ele quer dizer? Quem tem ouvidos para ouvir, quando a gente interpretar essa parábola, eu amo essa parábola aqui, mas quando a gente interpretar você vai ver isso. Quem tem ouvidos para ouvir, né, a esse será dado, ainda mais. Mas quem não tem ouvidos para ouvir, até o que tem será tirado. Novamente Jesus confronta aqui os fariseus, no caso os religiosos, que achavam que já sabiam de tudo, e Jesus está dizendo, se você não tem um coração voltado para Deus, se não tem um coração humilde, você não vai aprender nada do que eu estou falando, então você não tem ouvido para ouvir, né? É um solo duro, que a semente vai cair e o diabo vai roubar isso aí de você e não vai acontecer nada. Mas, se você tiver um coração aberto, então você vai ter mais, você vai receber mais. Mas se você tem um coraçãozinho fechado, até aquilo que você sabia antigamente, até isso não vai ter mais efeito na tua vida. E aí, o texto continua. Marcos 4, versículo 10. Deu tempo agora de você chegar na sua Bíblia. Diz assim. Eu estou lendo agora na versão de Almeida, tá? Porque era que eu estava familiarizado, que eu decorei no passado. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, essa é a expressão, com os 12, então os 12 já estavam juntos, os que estavam juntos, então aqueles que estavam próximos de Jesus, interessados em Jesus, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós outros, a vós quem? Os que estavam junto dele. A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, quem é os de fora? Aqueles que não estão nem aí, ouviram uma parábola, legal, beleza Jesus, bonito, hein? Bonito, e foi embora. Mas os outros chegaram para Jesus e falaram, Jesus, tem mais coisa aí, não tem? Vamos cavar um pouquinho mais, ensina um pouquinho mais para a gente. E aí ele falou, os de fora, tudo se ensina por meio de parábola, ou seja, Jesus falava a parábola, as pessoas achavam lindo, e Jesus deixava aquela coisinha, tem mais coisa. Mas aqueles que se aproximavam, ele revelava o mais coisa. Mas aqueles que ficavam ali só no bonito, tá bom, tá aí, a parábola está aí para isso mesmo, bonito, era isso que você ia gostar. Então, lembre-se que Jesus está formando discípulos. Ele está fundamentando
alicerce de todo o movimento dele. Então ele cria gente interessada. Estou sendo muito honesto com vocês. Não me comparo com nada, não estou me comparando com Jesus. Só estou pegando aqui agora a formatação do que Jesus fez e trazendo para a minha vida como pastor aqui na Carisma, como o ensinador aqui na Carisma, me permito usar a palavra dessa maneira. Tá? Eu diria o seguinte, que de domingo a gente prega para todo mundo. A quem está interessado vem no dia daqui. E a esses a gente revela como é que a gente interpreta aquele texto que a gente chegou lá no domingo. Deu para entender? Então, é para abençoar todo mundo, abençoa. Jesus, por exemplo, curava a multidão, ensinava para a multidão, consolava a multidão, mas revelação e aquelas coisas mais profundas, aí tinha que ter um coração ouvido para ouvir, um coração voltado para Deus. Era isso. Por isso que eu emendo aqui na outra pergunta que foi feita, que foi: por que Jesus falava em parábolas para que alguns não entendessem, sendo que o interesse de Deus é que todos se salvem? Pois é, os fariseus, eles iam para ouvir o ensino de Jesus, pegar uma coisa e criticá-lo. Na verdade, eles queriam matá-lo. Eles estavam esperando Jesus postar uma palavrazinha lá errada para levá-lo para a cadeia, entendeu? Para prender Jesus, para matar Jesus. Era isso que eles queriam. Como Jesus, sabendo disso, falava em parábola, porque em parábola tudo tem interpretação, e os fariseus ficavam ali perdidinhos, não entendiam, porque o que eles queriam era pegar Jesus no contrapé. Então Jesus ensinava dessa maneira em parábola. Mas aí quem estava perto e a fim de aprender, então ele ensinava para todos. Interessante, esses mesmos fariseus foram alcançados mais adiante, mas pela igreja. Se Jesus dedicasse tempo só para a multidão, ele não conseguiria formar exatamente a estrutura da igreja que foram os discípulos e a igreja perdurar até hoje. A igreja teria sido um movimento que em 5 anos, depois da morte de Jesus, 3 anos, 5 anos já teria desaparecido. Mas por que perdurou? Porque ele fundamentou alguns discípulos, por isso ele ensinava para aqueles que estavam perto e que tinham ouvidos para ouvir. É isso. Eu acho que eu não pulei mais nenhuma pergunta, deixa eu só revisar aqui. Deixa eu ver. Alguém colocou aqui também que aquelas as três parábolas, né? A dracma, a ovelha e o filho pródigo é a trilogia de Jesus. Muito legal, muito legal. Então, Star Wars termina o episódio 3 no próximo, na próxima aula. Aliás, tinha uma pergunta aqui também. A Bíblia diz que Jesus falava por parábolas para confundir os sábios. Será que eles entenderam o recado de Jesus? Parabéns pelas ótimas aulas. Aliás, essa expressão confundir os sábios é uma expressão de Paulo, lá em Corinto, para os gregos, né, inclusive, né, mostrando que o evangelho é tão simples que confundia aquela sabedoria toda que se tinha ali no Areópago grego, em Atenas, por exemplo, né, porque Deus gosta das coisas simples. Mas eu vou dizer o seguinte, acho que entenderam o recado de Jesus sim. Você nota isso com o volume de conversões, inclusive destes sábios, né, que você tem ao longo do cristianismo, dos primeiros anos, né, do movimento de Jesus, já na vida da igreja. Eu acredito que é só aqui, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Sim, tinha uma aqui. Pastor, você disse que eles tinham a cultura da oralidade, que tinham facilidade em lembrar o que era dito. Então, por que Jesus teve que reafirmar o que Deus já tinha ensinado, como, por exemplo, amar e não odiar? Nota uma coisinha. Eles, na cultura da oralidade, os falsos mestres, porque Jesus combatia muitos falsos mestres, colocaram algumas coisas que não está nas Escrituras. Jesus falou, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Nessa hora todo mundo, é isso mesmo que eu aprendi. Jesus está falando, não está escrito, não está escrito. Amarás o teu próximo, não está escrito. Odiarás o teu inimigo, não. Ali, por isso eu vos digo, ame seus inimigos, abençoe os que vos perseguem, orem por aqueles... Então, Jesus, por isso que ele eu, porém, vos digo, ele não está corrigindo as Escrituras, ele está corrigindo a cultura da oralidade que se perdeu com falsos mestres. É isso.
tá bom? Então, realmente, Jesus teve que corrigir por causa dos falsos mestres que haviam no meio ali dos judeus. A pergunta aqui, ela é repetitiva, mas eu já falei dela, mas eu vou repetir aqui. Não seriam os fariseus, por serem extremamente descrentes de Jesus e pecadores, mais merecedores da dedicação de Jesus para salvá-los? Não fico para o futuro, não vou responder isso agora, querido. Olha só, na verdade é o seguinte, os que eram considerados pecadores, era esses que Jesus estava dando atenção. Os fariseus se julgavam que eles eram santos, eles não admitiam que, eles não se viam como pecadores. Eles não se viam dignos de arrependimento. Inclusive, é o que Jesus colocou ali naquela parábola. Se vocês me permitem, eu preciso pegar aqui as palavras exatamente como foi dito aqui por Jesus. Olha só, na parábola que nós lemos da ovelha perdida, Jesus termina assim. Eu lhes digo da mesma forma que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Na verdade, Jesus estava sendo irônico ali com eles. Você não precisa se arrepender? Então, o que eu posso fazer para você? Então, Jesus, na verdade, é por isso que Jesus, outra vez, Jesus disse de outra forma. Jesus falou assim, os sãos não precisam de médico. Se você acha que você está bom, então tá bom. Eu vou para os doentes. Eu vou para aqueles que precisam. Se você acha que está bom, o que eu posso fazer? Então, Jesus ia para aqueles que estavam de porta aberta para ele, tá bom? Mas a igreja chegou a alcançar esse pessoal, porque boa parte desse povo todo veio se converter depois. Mas, de fato, quando Jesus veio, eles resistiram bastante. Eu acho que é só... eu acho que eu não pulei mais nenhuma. Se eu pulei alguma, você vai me perdoar, né? Cansaço de final de aula, a gente vai ficando assim já com o raciocínio mais lento. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por participar da aula até agora e insistir nesse tempo aqui comigo. Na próxima terça a gente volta, tem mais coisa aqui para a gente estudar. Venha já preparado, lido e estudado, né? Os textos bíblicos, principalmente Lucas 15, essas 3 parábolas. Vou voltar nelas e citar mais algumas coisas nessa próxima aula. Tratar muito essa questão de Jesus, aqueles que têm coração aberto e os que têm coração fechado, as pessoas que talvez seriam os pecadores e os que se julgam santos e como que isso é trabalhado nas parábolas de Jesus, e nós vamos ver a métrica delas também, e eu tenho certeza que com isso a gente vai crescer bastante no nosso conhecimento. Que Deus abençoe vocês, não esqueça aquela coisinha, todo mundo fala, deixa o seu like no canal, assina o canal, divulga na internet, né? E tudo isso mais, você já sabe, faz isso também. Deus abençoe, até a próxima terça para o nosso Daqui e até domingo, que a gente começa mais cedo com uma entrevista. Se prepara, tem entrevista boa para o domingo que vem também, que a gente começa mais cedo, tá bom? Então, umas 9 e pouquinho, começa a nossa entrevista, às 10 horas da nossa reunião. Deus te abençoe, até mais.